O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos vos obedecem. Antes fiquem alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai, e ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a santa palavra do Evangelho perdoe os nossos pecados, nos conduza nesta vida para a vida eterna e nos façam homens e mulheres capazes de compreender que nós temos a graça de sermos os missionários, os discípulos, os enviados de hoje em missão, porque nós vimos e acreditamos na palavra de Deus, de que Jesus está no nosso meio, de que Ele caminha conosco, de que Ele nos dá poder de expulsar demônios, de ressuscitar os mortos, de fazer acontecer a paz no meio de nós. Olha, meu querido irmão e irmã, no Evangelho de quinta-feira, não é? Antes de ontem, Jesus envia os 72 em missão. Envia-os e dizia-lhes: a messe é grande e os operários são poucos. Olha que agora eles saem então, não é? Porque Jesus os enviou em missão, eles estão em missão. Agora voltam alegres, felizes, porque até os demônios, não é? Cedem à palavra que eles trazem, a palavra de Jesus. E Jesus então, meus queridos, vai dizer: eu vos dei poder de pisar em cima de cobras e escorpiões, sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Mas Jesus vai dizer: contudo, não vos alegreis, porque os espíritos vos obedecem. Antes ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. É muito bonito, meus queridos, entendermos isso. Hoje, nós todos batizados, somos os enviados de Deus. E quando nós exortamos alguém, quando nós orientamos alguém, quando nós conduzimos alguém ao caminho de Deus, nada de vaidade, nada de se achar o bambambam. Não, não, meus queridos. Jesus está dizendo que o mais importante é que os nossos nomes estão escritos no céu pelas boas obras que nós aqui na terra realizamos, que nós aqui na terra realizarmos. Ô meu irmão, ô minha irmã,
Olha, Jesus, ele exulta de alegria. Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelastes aos pequeninos. Olha, meu querido irmão e irmã, os doutores da lei, né, os sacerdotes, os fariseus, aquele povo até conhecia a palavra, conhecia as escrituras, falava bonito, mas não viviam, não praticavam, achavam os donos da vez, o dono da bola. Mas Jesus então está dizendo que os pequeninos, deles é que realmente é o reino de Deus. É na humildade, é na simplicidade, é que nós vamos evangelizando, é que nós vamos fazendo acontecer a vontade e a missão a nós atribuída. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Pai, ou seja, ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Pai enviou. Meu querido irmão e irmã, quando nós falamos que amamos Jesus, quando nós falamos que conhecemos pouco de Jesus, mas que o conhecemos, nós estamos falando que amamos a Deus, que conhecemos a Deus, porque Jesus, não é, foi enviado do Pai. O Pai, o Filho, o Espírito Santo é uma pessoa só em três, não é verdade? E Jesus então, né, volta para os discípulos em particular e vai dizer: felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo, muitos profetas e reis queriam ver e não viram. Meu querido irmão e irmã, é aquilo que eu disse aqui no início, não é verdade? Os profetas, né? Eles vinham preparando os reis, eles vinham no Antigo Testamento preparando a vinda de Jesus. Jesus veio, eles já não estão mais, né? Já voltaram para casa, já cumpriram a missão, prepararam o caminho do Senhor, mas não tiveram a graça que nós temos, não é? De ver o Senhor, de amá-lo em espírito e verdade. Meu irmão, minha irmã, esse evangelho de hoje mexe comigo, com certeza mexe com você também, porque é este evangelho que nos chama, que nos convoca, que nos agrega na missão que Jesus reservou a cada um de nós. Façamos por merecer, meus queridos, esse chamamento de Deus a nós, quando nos enviou a este mundo para evangelizar, para catequizar, para salvar almas. Que assim seja. Amém. Clique aí no sininho, se inscreva no canal. Vamos juntos evangelizar. Vamos juntos fazer valer o nosso batismo. Eu daqui, você daí. Amém? Que assim seja. Amém.